Questão número 1. O condutor que, ao ultrapassar uma bicicleta, não manter uma distância lateral de segurança de 1,5 m, será penalizado com: alternativa A, multa gravíssima e retenção do veículo; alternativa B, multa leve e remoção do veículo; alternativa C, multa média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa D, multa com advertência verbal. Qual a resposta para a primeira questão? O condutor que, ao ultrapassar uma bicicleta, não manter uma distância lateral de segurança de pelo menos 1,5 m, será penalizado com: resposta correta da questão, alternativa C. Será penalizado com uma multa média e 4 pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação. Deixar o condutor de manter pelo menos 1,5 m de distância lateral ao ultrapassar um ciclista constitui infração de natureza média, com 4 pontos no seu prontuário de condutor. Questão 2. O condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar uma bicicleta será penalizado com: alternativa A, multa gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa B, multa leve e 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa C, multa média de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa D, multa de natureza grave e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Qual a resposta correta para a questão número 2? O condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar uma bicicleta será penalizado com: resposta correta da questão 2, alternativa A. Nesse caso, o condutor comete uma infração de natureza gravíssima e prevê uma multa de R$ 293,47, além de 7 pontos que são lançados na sua Carteira Nacional de Habilitação. Questão 3. O condutor que estiver com seu veículo parado, aguardando a abertura do semáforo e manuseando o telefone celular. Alternativa A, não comete infração, pois seu veículo está parado. Alternativa B, comete infração de natureza gravíssima. Alternativa C, comete infração média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, será apenas advertido pelo policial. Qual a resposta da questão número 3? O condutor que estiver com seu veículo parado, aguardando a abertura do semáforo e manuseando o telefone celular. Resposta correta da questão 3, alternativa B. Nesse caso, comete infração de natureza gravíssima. Questão 4. O condutor que for flagrado conduzindo veículo automotor de categoria diferente da sua Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir. Alternativa A, infração média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, infração gravíssima. Alternativa C, infração gravíssima com multa multiplicada por 2 vezes e retenção do veículo.
Alternativa D, infração grave e apreensão do veículo. Qual a resposta correta para a questão número 4? O condutor que for flagrado conduzindo o veículo automotor de categoria diferente da sua carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir. Qual a infração que esse condutor comete nesse caso? Resposta correta da questão 4, alternativa C. O condutor que for flagrado conduzindo o veículo automotor de categoria diferente, ele será penalizado com uma infração gravíssima, que tem fator multiplicador por 2 vezes, e haverá a retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado para retirar esse veículo. Questão 5. Atirar do veículo ou abandonar nas vias objetos ou substâncias. Alternativa A. Infração média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B. Infração gravíssima e 7 pontos na CNH. Alternativa C. Infração grave e 5 pontos na CNH. E alternativa D, infração leve e 3 pontos na CNH. Qual a resposta correta para a questão 5? Atirar do veículo ou abandonar nas vias objetos ou substâncias. Resposta correta da questão 5, alternativa A. Nesse caso, o condutor comete uma infração de natureza média e terá 4 pontos lançados no seu prontuário de condutor. Questão 6. Dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão. Alternativa A. Infração com remoção do veículo e multa. Alternativa B. Infração com retenção do veículo e multa. Alternativa C, infração grave e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, infração com multa e advertência. Qual a resposta correta para a questão 6? Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão. Resposta correta da questão, alternativa B. Nesse caso, o condutor comete uma infração, que é de natureza gravíssima, e haverá ainda a retenção do veículo para regularização. Portanto, lembre-se sempre que houver a falta de um item obrigatório para o condutor, para o veículo, haverá a retenção do veículo juntamente com a multa. Então, essa é a dica para a sua prova teórica. Sempre que a questão mencionar a falta de um item obrigatório para o condutor, para o veículo, haverá a retenção do veículo para regularização, juntamente com a multa. Questão 7. Transportar em motocicletas crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar constitui. Alternativa A, infração de natureza leve e multa. Alternativa B, infração com remoção do veículo e multa. Alternativa C, infração grave, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa. Alternativa D, infração gravíssima, multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Qual a resposta correta para a questão número 7? Transportar em motocicletas crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar. Isso constitui. Resposta correta da questão 7, alternativa D. Nesse caso, constitui uma infração de natureza gravíssima, haverá multa e ainda a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja,
O condutor que comete essa infração no trânsito, ele terá a sua carteira de habilitação suspensa e deverá entregá-la no Detran, cumprir o período de suspensão e realizar o curso de reciclagem. Portanto, transportar em motocicletas, motonetas e ciclomotores crianças menores de 10 anos ou que não tenham, nas circunstâncias, condições de se cuidar, constitui uma infração autossuspensiva. Ela suspende o direito de dirigir do condutor. Questão 8. Caso o condutor cometa uma infração gravíssima e uma grave, será atribuída a respectiva pontuação em seu prontuário. Alternativa A, 5 e 7 pontos. Alternativa B, 7 e 4 pontos. Alternativa C, 7 e 5 pontos. Alternativa D, 4 e 7 pontos. Qual a resposta correta para a questão número 8? Caso o condutor cometa uma infração gravíssima e uma grave, será atribuída a respectiva pontuação em seu prontuário, na ordem perguntada pela questão. Primeiro, infração gravíssima, depois, infração grave. Qual sua resposta para a questão número 8? Resposta correta da questão 8, alternativa C. Uma infração gravíssima, 7 pontos. E uma infração grave, 5 pontos, que serão lançados no prontuário do condutor, totalizando 12 pontos acumulados por esse condutor. Questão 9. O condutor que dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito comete uma infração de natureza. Alternativa A, gravíssima. Alternativa B, leve. Alternativa C, grave. E alternativa D, média. Qual a resposta para a questão 9? Condutor que dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito comete uma infração de natureza. Resposta correta para a questão 9, alternativa B. Nesse caso, o condutor comete uma infração de natureza leve. Questão 10. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos. Alternativa A é uma infração gravíssima, com 7 pontos e multa. Alternativa B é uma infração leve, com 3 pontos, multa e retenção do veículo. Alternativa C é uma infração grave, com 5 pontos e multa. E alternativa D é uma infração média, com 4 pontos e multa. Qual a resposta correta para a questão número 10? Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos constitui uma infração? Resposta correta, alternativa D. Infração de natureza média, com 4 pontos lançados no prontuário do condutor e multa.